Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. James Joyce, Dublinenses. 15 contos que retratam a vida em Dublin, entre paralisia e epifanias. Na descrição do vídeo você encontrará o link para a playlist. Uma mãe. O Sr. Ololian, secretário assistente da Sociedade Eire-Abu, vinha caminhando de um lado para o outro em Dublin havia mais de um mês, com as mãos e os bolsos cheios de pedaços sujos de papel, organizando uma série de concertos. Era coxo de uma perna e por isso os amigos chamavam-no de Opi Ololian. Caminhava de um lado para o outro o tempo inteiro, parando de vez em quando nas esquinas para discutir o assunto e tomar notas. Mas no fim foi a Sra. Kearney quem providenciou tudo. A sorta Devlin havia se transformado na Sra. Kearney por desprezo. Tinha estudado em um convento de alto nível onde aprendeu música e francês. Por ter uma tez naturalmente pálida e modos um tanto rígidos, fez poucas amigas na escola. Quando chegou à idade de casar foi enviada para várias casas onde o talento ao piano e os modos irretocáveis foram muito admirados. Ela ficava sentada em meio ao gélido círculo daquelas prendas, esperando que algum pretendente o desbravasse e lhe oferecesse uma vida brilhante. Mas os rapazes que encontrava eram demasiado comuns e ela não os encorajava, e assim tentava aplacar os desejos românticos comendo grandes bocados de manjar turco em segredo. No entanto, quando chegou ao limite e as amigas começaram a soltar a língua, ela silenciou-as desposando o Sr. Kearney, um fabricante de botas sob medida em Ormonquai. O Sr. Kearney era muito mais velho do que ela. As conversas do homem, sempre um tanto sérias, ocorriam a intervalos esparsos no interior da grande barba castanha. Depois do primeiro ano de casada, a Sra. Kearney percebeu que a longo prazo um homem daquele seria melhor do que um romântico, mas nunca deixou de lado as próprias ideias românticas. O Sr. Kearney era um homem sóbrio, frugal e religioso. Comparecia ao altar sempre na primeira sexta-feira do mês, às vezes com ela, em geral sozinho. Mesmo assim, ela nunca se esqueceu da religião e sempre foi uma boa esposa. Nas festas em casas estranhas, bastava que erguesse de leve uma sobrancelha para que o Sr. Kearney se levantasse, pronto para ir embora, e quando a tosse o incomodava, ela cobria-lhe os pés com o edredom e preparava um ponche forte de rum. O Sr. Kearney também era um pai exemplar. Toda semana pagava uma pequena quantia a uma sociedade, e assim assegurava para as duas filhas um dote de 100 libras para cada uma quando completassem 24 anos. Mandou Kathleen, a filha mais velha, para um bom convento, onde ela aprendeu música e francês e depois pagou as próprias despesas na academia de música. Todo ano, no mês de julho, a Sra. Kearney tinha a oportunidade de dizer para as amigas: "O meu marido vai nos levar para as Kerris por algumas semanas." Se não era as Kerris, era outra ou Greystones. Quando a renascença irlandesa começou, a Sra. Kearney resolveu tirar proveito do nome da filha e levou uma professora de irlandês para dentro de casa. Kathleen e a irmã enviavam cartões postais irlandeses para as amigas e as amigas mandavam de volta outros cartões postais irlandeses. Nos domingos especiais, quando o Sr. Kearney ia com a família até a pró-catedral, um pequeno grupo de pessoas se reunia na esquina da Catedral Street depois da missa. Eram todos amigos dos Kearney, amigos musicais ou amigos nacionalistas, e, depois de todas as últimas fofocas, todos apertavam as mãos uns dos outros ao mesmo tempo, rindo com o cruzamento de tantas mãos, e se despediam em irlandês. Logo o nome da sorta Kathleen Kearney começou a correr de boca em boca. Diziam que tinha um grande talento musical e que era uma moça muito simpática e, além do mais, engajada no movimento pela língua irlandesa. A Sra. Kearney ficou muito satisfeita. Assim, não ficou surpresa quando certo dia o Sr. Ololian a procurou e propôs que Kathleen fizesse o acompanhamento ao piano em uma série de 4 grandes concertos que a sociedade daria nas Antin Concert Halls. Ela o recebeu na sala de estar, pediu que sentasse e pegou o decantador e a lata de biscoitos em prata. Mergulhou de coração e alma nos detalhes da empreitada, sugeriu e discordou, e por fim os dois assinaram um contrato que previa o pagamento de 8 guinéus para que Kathleen fizesse o acompanhamento ao piano nos 4 grandes concertos. Como o Sr. Ololian era novato em assuntos delicados como a redação do programa e a seleção dos números para o evento, a Sra. Kearney dispôs-se a ajudar. Ela tinha tato. Sabia que artistas deviam ter o nome grafado em maiúsculas e que artistas deviam aparecer em letras miúdas. Sabia que o primeiro tenor não gostaria de se apresentar logo após o número cômico do Sr. Miade. Para assegurar o entretenimento constante da plateia, ela colocou os números mais duvidosos entre os velhos favoritos.
O Sr. O'Lollian procurava-a todos os dias a fim de pedir conselho sobre uma coisa ou outra. Kathleen era sempre amistosa e ponderada, acolhedora, de fato. Ela empurrava o decantador em direção a ele e dizia: "Sirva-se, Sr. O'Lollian." E enquanto ele se servia, ela dizia: "Não se preocupe. Não se preocupe. Tudo deu certo." A Sra. Kearney comprou uma linda charmeuse cor-de-rosa na Brown Thomas para enfeitar o vestido de Kathleen. Custou uns quantos trocados, mas em certas ocasiões essas pequenas despesas são justificáveis. Ela pegou uma dúzia de ingressos de 2 shillings para o último concerto e enviou-os para amigos que de outra forma talvez não pudessem comparecer. Não esqueceu de nada e, graças a ela, tudo o que tinha de ser feito foi feito. Os concertos seriam na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Quando chegou com a filha nas Antin Concert Halls na noite de quarta-feira, a Sra. Kearney não gostou do que viu. Alguns rapazes com distintivos azuis na lapela permaneciam imóveis no vestíbulo, nenhum usava trajes de gala. Passou depressa com a filha e um breve relance em direção à porta do auditório revelou a causa para a imobilidade dos recepcionistas. A princípio ela imaginou que tinha se enganado em relação à hora. Mas não, eram 20 para as 8. No camarim atrás do palco, ela foi apresentada ao secretário da sociedade, o Sr. Fitzpatrick. A Sra. Kearney sorriu e apertou-lhe a mão. O secretário era um homenzinho de rosto pálido e sem expressão. Usava o chapéu marrom com desleixo, no lado da cabeça, e falava com sotaque desagradável. Tinha um programa na mão e, enquanto conversava com a Sra. Kearney, mastigou um dos cantos do papel até reduzi-lo a uma papa molhada. Parecia aguentar as decepções com leveza. O Sr. O'Lollian entrava no camarim a toda hora com notícias da bilheteria. Os artistas conversavam nervosos entre si, olhavam-se de vez em quando no espelho e abriam e fechavam as partituras. Quando eram quase 8:30, as poucas pessoas no auditório começaram a expressar o desejo de serem entretidas. O Sr. Fitzpatrick entrou, abriu um sorriso vazio para a plateia e disse: "Bem, senhoras e senhores, acho que está na hora de começar o espetáculo." A Sra. Kearney reagiu à entonação débil da última palavra com um olhar de desprezo e em seguida encorajou a filha. "Está pronta, querida?" Assim que teve a oportunidade, chamou o Sr. O'Lollian para um canto e perguntou o que significava aquilo. O Sr. O'Lollian respondeu que não sabia o que aquilo significava. Disse apenas que o comitê tinha cometido um engano ao agendar 4 concertos. 4 era demais. "E os artistas?" perguntou a Sra. Kearney. "Claro que estão fazendo o melhor possível, mas não são nada bons." O Sr. O'Lollian reconheceu que os artistas não eram nada bons, mas, segundo disse, o comitê havia reservado todas as exibições de talento para a noite de sábado. A Sra. Kearney não disse nada, mas, à medida que os números medíocres sucediam-se no palco e a já reduzida plateia reduzia-se cada vez mais, começou a se arrepender de todo o esforço que havia empenhado naquele concerto. Algo a incomodava no desenrolar das coisas, e o sorriso vazio do Sr. Fitzpatrick a irritava demais. Mesmo assim, não disse nada e preferiu esperar para ver como acabaria. O concerto terminou pouco antes das 10 horas e todos foram embora em seguida. O concerto da noite de quinta-feira teve um público maior, mas a Sra. Kearney viu que o auditório estava cheio de papéis. O público estava se comportando de maneira indecorosa, como se o concerto fosse um simples ensaio geral. O Sr. Fitzpatrick dava a impressão de estar satisfeito. Sequer imaginava que a Sra. Kearney estivesse irritada com sua conduta. O secretário estava junto da cortina e de vez em quando espichava a cabeça e ria com 2 amigos que estavam no canto do mezanino. Mais tarde a Sra. Kearney descobriu que o concerto de sexta-feira tinha sido cancelado e que o comitê moveria o céu e a terra para garantir uma casa lotada na noite de sábado. Assim que recebeu a notícia, tratou de procurar o Sr. O'Lollian. Ela o puxou enquanto cocheava depressa, trazendo na mão um copo de refrigerante para uma moça e perguntou se aquilo era verdade. Sim, era verdade. Mas é claro que isso não altera o contrato, disse a Sra. Kearney. O contrato previa 4 concertos. O Sr. O'Lollian parecia estar com pressa e sugeriu que ela procurasse o Sr. Fitzpatrick. Nesse ponto a Sra. Kearney começou a ficar alarmada. Ela chamou o Sr. Fitzpatrick para longe da cortina e disse que a filha tinha assinado um contrato para 4 concertos e que, de acordo com as cláusulas do contrato,
ela deveria receber a soma estipulada mesmo que a sociedade resolvesse não realizar todos os 4 concertos. O Sr. Fitzpatrick, que levou algum tempo para entender do que se tratava, pareceu incapaz de resolver a questão e disse que levaria o assunto ao conhecimento do comitê. A raiva da Sra. Kearney subiu-lhe ao rosto e ela precisou se segurar para não dizer: "E quem é o comitê?" Mas ela sabia que não seria decoroso falar assim, e portanto continuou em silêncio. Garotinhos foram mandados às principais ruas de Dublin na manhã de sexta-feira com pilhas de panfletos. Elogios rasgados apareceram nos jornais vespertinos para lembrar os amantes da música do grande espetáculo que os aguardava na noite seguinte. A Sra. Kearney sentiu-se um pouco mais aliviada, mas teve por bem confiar ao marido parte das suspeitas que a incomodavam. O Sr. Kearney ouviu tudo com atenção e disse que talvez fosse melhor se a acompanhasse no concerto de sábado à noite. Ela concordou. Respeitava o marido com o mesmo respeito que tinha pela agência central dos Correios, como algo sólido, garantido e seguro, e, embora soubesse que não tinha muitos talentos, apreciava o valor simbólico que tinha como homem. Ela se alegrou com a ideia da companhia. Repensou os planos. A noite do grande concerto chegou. A Sra. Kearney, com o marido e a filha, chegou a Zantin Concert Halls 45 minutos antes do início do concerto. Por azar, fez uma noite chuvosa. A Sra. Kearney deixou as roupas e as partituras da filha aos cuidados do marido e andou por toda a construção procurando o Sr. O'Loughlin ou o Sr. Fitzpatrick. Não encontrou nenhum dos dois. Perguntou aos recepcionistas se algum membro do comitê estava presente e, depois de muita dificuldade, um dos recepcionistas trouxe uma mulherzinha chamada Sorta Byrne, a quem a Sra. Kearney explicou que gostaria de falar com um dos secretários. A Sorta Byrne disse que os esperava a qualquer momento e perguntou se poderia ajudar de alguma forma. A Sra. Kearney lançou um olhar inquisitório em direção àquele velho rosto contorcido em uma expressão de confiança e entusiasmo e respondeu: "Não, obrigada." A mulherzinha achava que teriam uma casa cheia. Ficou olhando para a chuva lá fora até que a melancolia da rua molhada apagasse toda a confiança e todo o entusiasmo daquele semblante contorcido. Então soltou um pequeno suspiro e disse: "Bem, paciência. Fizemos tudo o que podíamos." A Sra. Kearney precisou voltar ao camarim. Os artistas estavam chegando. O baixo e o segundo tenor já estavam lá. O baixo, o Sr. Dugan, era um jovem esbelto com bigode preto e ralo. Era filho do porteiro de um prédio oficial na cidade e, durante a infância, tinha cantado longas notas graves pelos corredores ribombantes. Apesar do início humilde, tinha virado um artista de primeira categoria. Havia cantado na ópera. Certa noite, quando um dos artistas operáticos adoeceu, assumiu o papel do rei na Ópera Maritana no King's Theatre. Cantou com grande emoção e uma excelente impostação e foi muito bem recebido pela galeria. Mas infelizmente estragou essa boa impressão ao esfregar distraidamente o nariz por 1 ou 2 vezes com a mão enluvada. Era uma figura introvertida e pouco falante. Dizia menos com tanto jeito que aquilo passava despercebido, e nunca bebia nada mais forte do que leite para não estragar a voz. O Sr. Bell, o segundo tenor, era um homenzinho de cabelos claros que todo ano disputava prêmios no Face Oil. Na 4ª tentativa ganhou uma medalha de bronze. Estava muito nervoso e muito enciumado dos outros tenores, mas escondia esse ciúme nervoso atrás de uma simpatia efervescente. Gostava que todos soubessem o suplício que era cantar em um concerto. Assim, ao ver o Sr. Dugan, perguntou: "Você também está nessa?" "Estou", disse o Sr. Dugan. O Sr. Bell riu do companheiro de agruras, estendeu a mão e disse: "Então aperte aqui." A Sra. Kearney passou pelos 2 rapazes e foi até a cortina para ver o público da casa. O público ocupava os lugares depressa, e um agradável murmúrio tomou conta do auditório. A esposa voltou e falou com o marido em particular. Ficou claro que o assunto era Kathleen, pois volta e meia os dois olhavam para a filha enquanto ela confabulava com uma das amigas nacionalistas. A Sorta Eale, a contralto. Uma mulher desconhecida e solitária de rosto pálido atravessou o recinto. As mulheres acompanharam de perto o vestido azul desbotado que recobria o corpo magro. Alguém disse que aquela era Madame GLYNN, a soprano. "Eu gostaria de saber onde foi que a encontraram", disse Kathleen para Sorta Eale. "Eu nunca tinha ouvido falar dela." A Sorta Eale não conteve um sorriso.
O Sr. Olollian entrou mancando no camarim naquele exato instante e as duas moças perguntaram quem era a mulher desconhecida. O Sr. Olollian disse que era Madame GLYNN, de Londres. Madame GLYNN assumiu o posto em um canto da sala, segurando um rolo de partitura diante de si e mudando a direção do olhar assustado de vez em quando. A sombra escondeu o vestido desbotado, mas vingou-se ao se projetar na pequena depressão por trás da clavícula. O barulho no auditório ficou mais audível. O primeiro tenor e o barítono chegaram juntos. Estavam ambos bem vestidos, robustos e satisfeitos, e assim trouxeram um sopro de opulência à companhia. A senhora Kearney aproximou-se com a filha e começou uma amigável conversa. Queria estar à vontade com os dois, porém mesmo que se esforçasse para causar uma boa impressão não conseguia deixar de seguir os passos tortuosos e claudicantes do Sr. Olollian com o olhar. Assim que teve a oportunidade, pediu licença e foi procurá-lo. Sr. Olollian, eu gostaria de falar com o senhor por um instante, disse. Os dois foram até um canto discreto no corredor. A senhora Kearney quis saber quando a filha seria paga. O Sr. Olollian disse que o Sr. Fitzpatrick era o responsável pelo pagamento. A senhora Kearney disse que não queria saber do Sr. Fitzpatrick. A filha tinha assinado um contrato de 8 guinéus e teria de receber essa quantia. O Sr. Olollian disse que o assunto não lhe dizia respeito. Por que não lhe diz respeito? Perguntou a senhora Kearney. Não foi o senhor quem trouxe o contrato? Seja como for, esse assunto me diz respeito e pretendo cuidar dele. É melhor a senhora falar com o Sr. Fitzpatrick, disse o Sr. Olollian com um ar distante. Não quero saber do Sr. Fitzpatrick, repetiu a senhora Kearney. Eu tenho um contrato e espero que ele seja honrado. Quando voltou ao camarim, ela tinha o rosto levemente enrubescido. O auditório estava muito animado. 2 homens em trajes de passeio haviam se apossado da lareira e conversavam em um tom bastante familiar com a Sr. Earle e o barítono. Eram o repórter do Freeman e o Sr. O'Madden Burke. O repórter do Freeman tinha aparecido para explicar que não poderia esperar pelo concerto porque tinha de escrever sobre a palestra que um padre americano daria na Mansion House. Pediu que deixassem uma resenha no escritório do Freeman e garantiu que daria um jeito de publicá-la. Era um homem grisalho, com uma voz plausível e modos delicados. Tinha um charuto apagado na mão, e o cheiro da fumaça pairava a seu redor. Não tinha planos de ficar no auditório um instante sequer, porque concertos e artistas causavam-lhe um aborrecimento considerável, mas permaneceu escorado no consolo da lareira. A Sr. Earle estava logo à frente, falando e rindo. O jornalista tinha idade suficiente para suspeitar do motivo para tamanha polidez, mas também era jovem o bastante para tirar proveito da ocasião. O calor, a cor e o perfume daquele corpo despertavam-lhe os sentidos. Tinha uma agradável consciência de que o seio que via erguer-se e abaixar-se devagar naquele instante se erguia e se abaixava por sua causa, de que a risada e o perfume e os olhares matreiros eram um tributo. Quando não podia mais ficar, despediu-se a contragosto. O'Madden Burke vai escrever a resenha, disse aos Olollian, e eu dou um jeito de fazer com que seja publicada. Muito obrigado, Sr. Hendrick, disse o Sr. Olollian. Eu sei que o senhor vai dar um jeito. Não gostaria de beber alguma coisa antes de ir embora? Não é má ideia, disse o Sr. Hendrick. Os 2 homens atravessaram passagens tortuosas e subiram uma escadaria escura e chegaram a uma sala afastada onde um dos recepcionistas estava abrindo garrafas para alguns cavalheiros. Um desses cavalheiros era o Sr. O'Madden Burke, que havia encontrado a sala por instinto. Era um homem idoso de modos corteses que equilibrava o corpanzil em um grande guarda-chuva de seda quando estava em repouso. O magniloquente nome ocidental era o guarda-chuva moral em que equilibrava delicados problemas financeiros. Era um homem muito respeitado. Enquanto o Sr. Olollian entretinha o repórter do Freeman, a senhora Kearney falava com tanta empolgação ao marido que foi necessário pedir que baixasse o tom de voz. A conversa dos outros no camarim já soava forçada. O Sr. Bell, o primeiro a se apresentar, estava de partitura em punho, mas a pianista não esboçou nenhum movimento. Com certeza alguma coisa estava errada. O Sr. Kearney ficou olhando para frente e cofiando a barba enquanto a senhora Kearney cochichava alguma coisa para Kathleen com uma ênfase contida. Do auditório vinham sons de incentivo, palmas e o barulho de pés batendo no chão. O primeiro tenor e o barítono e a Sr. Earle estavam juntos, esperando com tranquilidade,
mas os nervos do Sr. Bell estavam muito agitados porque temia que a plateia achasse que tinha se atrasado. O Sr. Ololian e o Sr. O'Madden Burke entraram no camarim. No mesmo instante o Sr. Ololian percebeu o silêncio. Foi até a Sra. Kearney e os dois conversaram em tom sério. Enquanto conversavam, o barulho da plateia aumentou. O Sr. Ololian estava muito vermelho e exasperado. Falou um bocado, mas a Sra. Kearney limitava-se a dizer de tempos em tempos: "Ou ela não vai subir ao palco. Não sem antes receber os 8 guinéus." O Sr. Ololian apontou desesperado para o auditório, onde a plateia aplaudia e batia os pés. O Sr. Ololian suplicou para o Sr. Kearney e para Kathleen. Porém o Sr. Kearney continuou a cofiar a barba e Kathleen olhou para baixo enquanto mexia a ponta do sapato novo. Ela não tinha culpa. A Sra. Kearney repetiu: "Ou ela não vai subir ao palco se não receber." Depois de uma rápida disputa de línguas, o Sr. Ololian saiu às pressas. O camarim ficou em silêncio. Quando a tensão do silêncio tornou-se dolorosa, a Sra. Eali perguntou ao barítono: "O senhor viu a Sra. Patty Campbell essa semana?" O barítono não a tinha visto, mas tinha ouvido falar que estava muito bem. A conversa não seguiu adiante. O primeiro tenor baixou a cabeça e pôs-se a contar os elos da corrente dourada que se estendia ao longo da própria cintura, sorrindo e cantarolando notas aleatórias para observar o efeito no seio frontal da face. De vez em quando alguém lançava um olhar em direção à Sra. Kearney. O barulho no auditório havia se transformado em um verdadeiro clamor quando o Sr. Fitzpatrick entrou na sala, seguido pelo ofegante Sr. Ololian. As palmas e o rumor de pés batendo no chão vinham acompanhados de assovios. O Sr. Fitzpatrick trazia algumas cédulas na mão. Contou 4 cédulas na mão da Sra. Kearney e disse que ela receberia a outra metade durante o intervalo. A Sra. Kearney disse: "Faltam 4 shillings." Mas Kathleen juntou a saia e disse ao primeiro artista, que tremia como vara verde: "Vamos, Sr. Bell." O cantor e a pianista saíram juntos. O barulho no auditório parou. Houve uma pausa de alguns segundos, e então se ouviram as notas do piano. A primeira parte do concerto foi um sucesso, a não ser pelo número de Madame GLYNN. A pobrezinha cantou Killarney com uma voz débil e arquejante e usou todos os maneirismos antigos de entonação e pronúncia que supunha darem maior elegância ao canto. Dava a impressão de ter sido ressuscitada dos antigos figurinos de teatro, e os assentos mais baratos do auditório debocharam das estridentes notas agudas. Com o primeiro tenor e o contralto, no entanto, o auditório veio abaixo. Kathleen tocou uma seleção de canções irlandesas que foi recebida com aplausos generosos. A primeira parte se encerrou com uma declamação patriótica comovente feita por uma jovem que organizava apresentações amadoras de teatro. A declamação recebeu os aplausos merecidos, e, quando terminou, os homens saíram para o intervalo satisfeitos. Durante todo esse tempo o camarim parecia um formigueiro de entusiasmo. Em um dos cantos estavam o Sr. Ololian, o Sr. Fitzpatrick, a Sra. Byrne, 2 recepcionistas, o barítono, o baixo e o Sr. O'Madden Burke. O Sr. O'Madden Burke disse que aquela era a apresentação mais escandalosa que já tinha visto. Disse que a carreira musical de Kathleen Kearney em Dublin estaria acabada ao fim da apresentação. Perguntaram ao barítono o que tinha achado da conduta da Sra. Kearney. Ele não quis dizer nada. Tinha recebido o pagamento e queria continuar de bem com todos. No entanto, disse que a Sra. Kearney podia ter levado os artistas em consideração. Os recepcionistas e secretários tiveram um acalorado debate sobre o que devia ser feito quando chegou a hora do intervalo. "Eu concordo com a Sra. Byrne", disse o Sr. O'Madden Burke. "Não pague nada." Em outro canto do camarim estavam a Sra. Kearney e o marido, o Sr. Bell, a Sra. Eali e a jovem que havia recitado o poema patriótico. A Sra. Kearney disse que a maneira como o comitê a havia tratado era um escândalo. Ela não tinha poupado gastos nem esforços e não merecia ser tratada daquele jeito. Achavam que só porque estavam lidando com uma garota poderiam fazer o que bem entendessem. Mas ela mostraria que estavam errados. Nunca teriam tratado a menina daquela forma se ela fosse um homem. Mesmo assim, se encarregaria de fazer com que respeitassem os direitos da filha. Não se deixaria enganar. Se não a pagassem até o último centavo, ela causaria um alvoroço em Dublin. Claro que lamentava pelos outros artistas. Mas o que mais poderia fazer?
Apelou para o segundo tenor, que tinha dito que achava que não a haviam tratado da maneira devida. Em seguida apelou para a sorta Eale. A sorta Eale queria se juntar ao outro grupo, mas não fez isso porque era uma grande amiga de Catelyn e porque costumava frequentar a casa dos Kearney. Assim que a primeira parte acabou, o Sr. Fitzpatrick e o Sr. Ololian foram até a Sra. Kearney e disseram que os 4 guinéus restantes seriam pagos após a reunião do comitê na terça-feira seguinte e que, se a filha não tocasse na segunda parte, o comitê consideraria o contrato rescindido e não pagaria nada. Eu não vi nenhum comitê, disse a Sra. Kearney, irritada. A minha filha tem um contrato. Ou ela recebe 4 libras e 8 shillings na mão ou o pé dela não pisa naquele palco. Estou muito surpreso com essa atitude, Sra. Kearney, disse o Sr. Ololian. Nunca achei que a senhora fosse nos tratar dessa maneira. Mas como foi que os senhores me trataram? Perguntou a Sra. Kearney. O rosto estava inundado por uma cor raivosa e ela parecia estar prestes a atacar alguém com as mãos. Estou exigindo os meus direitos. A senhora podia ter um mínimo de decência, disse o Sr. Ololian. É mesmo? Pois quando eu pergunto quando os senhores vão pagar a minha filha, eu não consigo uma resposta decente. Ela jogou a cabeça para trás e falou com atrevimento na voz. Fale com o secretário. Isso não é assunto meu, eu sou o grande bambambam. Achei que a senhora era uma dama, disse o Sr. Ololian antes de ir embora de repente. A partir de então a conduta da Sra. Kearney foi condenada sem exceção por aqueles presentes. Todos estavam de acordo com o que o comitê havia decidido. Ela ficou na porta, exausta de raiva, discutindo com o marido e a filha, gesticulando. Esperou até que a segunda parte começasse na esperança de que os secretários fossem procurá-la. Porém a sorta Eale havia gentilmente concordado em tocar 1 ou 2 acompanhamentos. A Sra. Kearney precisou abrir caminho para que o barítono e a pianista subissem ao palco. Por um instante ela permaneceu como uma estátua raivosa e, quando as primeiras notas musicais foram ouvidas, pegou o casaco da filha e disse ao marido. Chame um coche. O Sr. Kearney saiu no mesmo instante. A Sra. Kearney cobriu a filha com o casaco e seguiu o marido. Inclinou-se ao atravessar a porta e encarou o Sr. Ololian. Eu ainda tenho muito que falar com o senhor, disse. Eu não tenho nada a falar com a senhora, respondeu o Sr. Ololian. Catelyn seguiu a mãe de cabeça baixa. O Sr. Ololian começou a andar de um lado para o outro no recinto a fim de se acalmar, pois sentia a pele em chamas. Que senhora bem educada! Exclamou. Ah, que senhora bem educada! O senhor agiu da maneira certa, Sr. Ololian, disse o Sr. Almaden Burke, escorado no guarda-chuva. Fim do conto. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.